Convite à reflexão número 126. Reconciliação. Olá, irmãos e irmãs, eu sou Nelise Miranda e os convido a refletir sobre o tema reconciliação, que tem por base o texto de nossa querida mentora Joana de Ângeles e que faz parte do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Joana nos ajuda a compreender e identificar os mecanismos divinos que dispomos para vencermos obstáculos criados por nós mesmos e que nos impedem de perdoar e reconciliar, conforme Jesus nos exemplificou. No Evangelho, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, item 6, Kardec nos elucida a mensagem de Jesus, que consta no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 26, no qual Jesus nos diz: que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, a vida terrena é instrumento de reparação. Estaremos vinculados à necessidade encarnatória para repararmos as nossas faltas perante a lei divina. E é com base nessa fala de Jesus e da contribuição de Kardec que a nossa mentora nos ajuda a aprofundar o nosso entendimento à luz da psicologia profunda. Ela nos lembra a firmeza de propósitos de Jesus, sua decisão firme e honesta, sua entrega lúcida ao Pai, como roteiro de conquista do reino dos céus para todos nós. A mensagem clara de Jesus não deixa margem para distorções. Também a doutrina espírita, segundo a mentora, deverá ser fonte de esclarecimento e de mudança em nosso modo de ser, de tal forma que a compreensão de que somos espíritos imortais revolucione a nossa conduta, que deve ser sempre pensada, objetivando as melhores conquistas morais para o espírito. Que tenhamos consciência da nossa imortalidade. Jesus nos convida a viver o amor divino que emana de Deus e que se encontra em nosso íntimo. Essa deve ser a regra de vida que devemos adotar, a da vivência plena do amor, com a mesma firmeza de propósito de Jesus, para que nada seja um obstáculo à nossa conquista evolutiva. Joana diz que a nossa necessidade de revide, de vingança, perante as injúrias sofridas, alegando autodefesa, são, na verdade, atitudes pautadas no nosso egoísmo e nas paixões mais primitivas. A boa nova de Jesus é libertadora, pois nos ajuda a superar o ego e permitir a plena manifestação do self, que é o nosso eu superior, a nossa essência divina. Se no passado acreditávamos que os nossos erros poderiam ser liquidados com manifestações exteriores, como o sacrifício de animais e o pagamento de indulgências, hoje não podemos mais pensar dessa forma. Jesus esteve entre nós e rompeu com essa visão, nos introduzindo a ética do amor como mecanismo superior de reparação. Esse pagamento, entre aspas, implantado pelos fariseus, servia somente aos seus interesses materiais e mesquinhos. É como se fosse possível subornar a Deus com esses sacrifícios para reparar uma falta. A doutrina espírita esclarece que a justiça de Deus é perfeita, conforme vemos na lei de justiça, amor e caridade. E a essa compreensão
Joana nos traz a perspectiva da psicologia profunda, dizendo que o perdão é a superação do sentimento perturbador de ódio e de vingança, e que não devemos permitir que nada possa nos ferir. A nossa harmonia interior deve se manter sempre, para assim nos precavermos de tudo o que possa nos ferir. Se estamos no caminho do bem, fazendo o que é certo, cumprindo a vontade do Pai, por que permitir esses sentimentos de ódio, de vingança, dominar o nosso coração? Se sustentarmos a mágoa em nosso coração, a queixa, a amargura, significa que estamos ignorando toda a mensagem de amor de Jesus. A nossa autoconsciência, segundo a mentora, identifica todas essas ocorrências e procura superá-las, ou seja, a nossa necessidade mais íntima é de perdoar e prosseguir. Porque sempre que ficamos vibrando no ressentimento, estamos adoecendo o nosso espírito e a nossa mente, ocasionando as chamadas psicopatologias. A falta de perdão nos gera enfermidades que podem se arrastar a outras existências nossas. Se as temos, podem ser reflexo de uma existência anterior. Tem uma passagem da vida do Chico Xavier que exemplifica bem. Certo dia, ao retornar à sua casa, ele encontrou um cachorrinho que tinha sido atropelado. Ele acolheu esse cachorrinho e cuidou dele. Sempre que Chico chegava à noite após o trabalho no centro espírita, mesmo tarde da noite, Chico só ia descansar depois que o limpasse e o alimentasse. E Chico era muito amoroso com os animais. E isso se deu por alguns anos. A sua vizinha observava Chico cuidando desse animal e percebia que, achava, segundo ela, que Chico estava se cansando ao cuidar do cachorro. E para ajudá-lo, ela decidiu dar um veneno e esse cachorrinho acabou adoecendo e veio a falecer. Chico ficou muito triste com a morte do animal, mas ainda não sabia a causa. Até que a própria vizinha contou à irmã do Chico e ela contou ao Chico, dizendo: Chico, o nosso cachorrinho faleceu porque a vizinha deu um remédio para ele falecer, para livrar você dessa responsabilidade. Naquele momento, o Chico se entristeceu mais ainda. E aquela mágoa foi se instalando em seu coração, refletindo em seu trabalho mediúnico. Emmanuel então se aproxima de Chico, alertando-o quanto à necessidade de resolver essa mágoa. E Emmanuel diz para o Chico: descubra o que essa vizinha mais quer, o que ela mais deseja, e atenda a esse desejo. E Chico responde: mas Emmanuel, ela que me fez mal e eu tenho que fazer um bem para ela? Sim, Chico, mas não sou eu que estou falando, é Jesus. É assim que Jesus nos ensinou. E Chico sabia que a vizinha tinha o sonho de possuir uma máquina de costura. Então ele compra, faz em prestações longas e acaba dando à vizinha essa máquina de costura como ela tanto desejava. Quando Chico deu a máquina a ela, a sua alegria foi tão grande que ela envolveu Chico num abraço tão amoroso que o sentimento de amor dela acabou eliminando toda a mágoa do coração do Chico. E assim Chico pôde prosseguir, vencendo, superando essa mágoa, perdoando aquela atitude da sua vizinha. Permitimos que a mágoa se instale em nossos corações e por orgulho e vaidade não buscamos a reconciliação. Esse exemplo de Chico pode nos parecer distante, mas, como Emmanuel disse, é o que Jesus pede a cada um de nós. Superar e reconciliar exige sacrifício de nossa parte. Porém, ao permitir a cura pelo amor, vamos conquistando uma harmonia que se fortalece e nos serve de escudo a futuras situações. Vamos amadurecendo e evoluindo como espíritos imortais. Se, por outro lado, não nos esforçamos para buscar a reconciliação, isso pode acarretar desavenças
que se arrastam por anos e anos. Nas casas espíritas, vemos diariamente o quanto é necessário a reconciliação entre irmãos de outras existências, que mesmo após o desencarne, não se libertam da falta de perdão, obsediando seus algozes do passado. O ódio é prisão, como diz Joana. O ofendido e o ofensor são colocados frente a frente para uma reconciliação tardia. Sofre o desencarnado que não tem paz, e sofre o ofensor do passado que busca reparação nessa existência. Enquanto o perdão sincero e verdadeiro não ocorrer, ambos sofrerão. Quanto tempo perdido! Quanto bem poderiam ter feito e avançado, se reconciliando também com as leis divinas. E Jesus nos ensina que a reconciliação deve ser ainda em vida. E Deus permite que isso aconteça como ensinamento, para que aprendamos a nos amar. Jesus nos deixou muitos exemplos de perdão. Mas tem uma passagem muito significativa que gostaria de compartilhar com vocês. No Evangelho de João, capítulo 21, Cristo já havia desencarnado e, à margem do lago de Genezaré, ele vai ao encontro de Pedro. Jesus, muito amorosamente, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas? E Jesus repete a pergunta, e Pedro responde da mesma forma. Na terceira repetição de Jesus, Pedro se entristece, pensando que Jesus duvidava de sua sinceridade, e responde: sim, Senhor, sabes que o amo. E Jesus lhe pede pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas? Irmãos e irmãs, lembram que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes na ocasião de sua prisão? Pois bem, mesmo desencarnado, a ação de Jesus foi ter com Pedro em particular e se reconciliar com ele. Pedro precisava do perdão para que a mágoa consigo mesmo não o impedisse de seguir e realizar tudo aquilo que ele realizou. Jesus não teve qualquer mágoa contra Pedro, mas fez questão de libertá-lo, pois sabia que no trabalho de apacentar as ovelhas do Cristo, que somos todos nós, Pedro encontraria a reparação pelo amor. E é isso, meus irmãos e irmãs, Jesus, Kardec e Joana, nos ajudando a refletir verdadeiramente sobre o caminho que podemos escolher. O do perdão é o caminho da libertação. Então podemos optar qual caminho queremos, o da prisão ou o da libertação. O caminho do perdão, do amor e da felicidade, ou o do sofrimento que se arrasta e nos adoece o espírito e a mente. A nossa consciência será o nosso juiz, proporcionando os mecanismos de reconciliação. Pois, como Jesus disse, não sairemos da prisão enquanto não pagarmos até o último ceitil. O pagamento mais agradável a Deus é o do amor. Aquele que se liberta voa alto. Aquele que se aprisiona estaciona. Que essa lição do Divino Mestre, trazida para a nossa reflexão por Joana de Ângeles, à luz da psicologia profunda, possa ser aprendida por todos nós, permitindo que o amor e a luz divina, implantada por Deus em nossos corações, sejam a nossa força para perdoar a aqueles que nos ofendem, assim como também nós gostaríamos de ser perdoados
seguindo o exemplo do nosso Divino Mestre, cujas palavras finais, no seu momento derradeiro, foi recorrer a Deus, nos defendendo. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus ascende aos céus, retornando ao mundo espiritual, livre, liberto de qualquer mágoa, porque perdoou sempre. E segui-lo é o nosso objetivo. Então que possamos romper com esses antigos atavismos, aprendendo a perdoar e a amar, não só para o nosso bem, mas para o bem de toda a obra divina, cumprindo a vontade de Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Bem, essa foi a nossa reflexão de hoje. Agradeço a cada um de vocês por acompanhar essa reflexão até este momento. Que possamos, todos nós, com muito amor, vencendo todas as desavenças perante nossos irmãos, buscando sempre reconciliar em vida o quanto antes. Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos.